Importante. Vamos comparar a dengue com chikungunya, com zika, com febre amarela, né? Lembrar, pessoal, que a dengue, estou falando de um flavivírus, né? Além disso, ela pode ser assintomática ou oligossintomática, mas pode evoluir para quadros muito graves. Então, tem um espectro muito amplo da doença. Os mosquitos Aedes aegypti e o albopictus são os principais vetores. A transmissão vertical ou por transfusão sanguínea é muito rara. Chikungunya, né? 3 a 28% vão apresentar infecção assintomática. Os mosquitos também Aedes aegypti e albopictus são os principais vetores. Transmissão vertical pode ocorrer no momento do parto, né, das gestantes virêmicas. Zika vírus, segundo alguns trabalhos, né, apenas 18% dos pacientes são sintomáticos. Aedes aegypti, né, Aedes albopictus transmitem. Eu posso ter transmissão, inclusive, ocupacional, vertical e sexual, também por transfusão. Apesar do encontro do vírus no leite materno e na saliva, não foram identificados casos de transmissão por estas vias, né? O que a gente fica muito preocupado é a transmissão vertical da zika e a síndrome da zika congênita. Febre amarela é um flavivírus também. Nós vamos estimar aí que existam quadros assintomáticos, né? Vão ocorrer aproximadamente metade dos casos infectados. A outra metade que evolui com sintomas tende a ser muito grave, uma evolução extremamente letal, né? O vírus é mantido na natureza por transmissão entre primatas não humanos, que são os nossos sentinelas, né? Mosquitos silvestres arbóreos, principalmente o Hemagobus e o Sabetes são os principais vetores, mas o Aedes aegypti, infelizmente, também pode transmitir. Voltando para a dengue, né, o período de transmissibilidade, um dia antes do início dos sintomas até o 5º ao 6º dia após o início dos sintomas. A suscetibilidade é universal, assim como nas outras doenças, vocês podem ver ali. Imunidade é permanente ao sorotipo, nós temos 4 sorotipos, então tem uma imunidade que é permanente ao sorotipo que foi o infectante do meu paciente. Período de incubação extrínseco, 8 a 12 dias, e o período de incubação no ser humano de 3 a 15 dias, sendo em média de 5 a 6 dias. A chikungunya, eu tenho aqui um período de viremia de 2 dias antes do início dos sintomas até 10 dias após. A imunidade é permanente, muito provavelmente, 8 a 12 dias de incubação do mosquito, né? 1 a 12 dias de incubação no ser humano. Zika vírus, 1 a 2 dias do início dos sintomas até 3 a 5 dias, período de viremia. Na urina pode persistir até 15 dias. A imunidade é permanente. O vetor, vocês podem ver em todas as doenças, tem um período de incubação de 8 a 12 dias, no ser humano de 3 a 12 dias depois da picada do mosquito. E a febre amarela, aqui um período de transmissibilidade de 2 dias antes até o 5º dia, e tenho geralmente 3 a 6 dias, né, de período de incubação no ser humano, podendo ser de até 10 a 15 dias. A febre da dengue geralmente é maior do que 38 graus Celsius, uma duração de 2 a 7 dias. O exantema ocorre em 30 a 50% dos pacientes. É o exantema geralmente maculopapular, em face, tronco e membros, que não poupa plantas e pés, sem prurido muitas vezes. Geralmente é mais tardio, lá para o 5º ao 7º dia. E as alterações articulares, pode ocorrer artralgia, mas não é uma artralgia intensa, tá? É uma artralgia leve a moderada. Na chikungunya, aí a gente já sabe, né? Já está careca de saber, como eu gosto de falar. Na chikungunya, o principal sintoma é a artralgia, inclusive a artrite, né? Com edema, com hiperemia, com dor intensa, com calor nas articulações, com quadros inflamatórios incapacitantes nas articulações. Podem durar de 10 a 90 dias, podem cronificar. E a artralgia geralmente é muito intensa e poliarticular, frequentemente em tornozelo, punho e articulações das mãos. Tá? Vocês já devem ter visto sequela de chikungunya, uma doença incapacitante. Então, voltando lá para cima, a febre geralmente é uma febre alta, com duração aí de 2 a 4 dias. Exantema maculopapular em 50% dos pacientes e 2 a 5 dias após o início da febre. Zika vírus, qual que é o principal sintoma? A gente já sabe, né? Prurido é o principal sintoma. Pode ou não ter febre, que geralmente é baixa, duração de 2 a 7 dias. Tem um exantema maculopapular
na grande maioria dos pacientes, com prurido de evolução céfalo-caudal. E é interessante que, geralmente, o exantema e o prurido iniciam desde o primeiro dia dos sintomas, vem até às vezes antes da febre. A dor articular, normalmente nas mãos e nos pés, é uma dor leve a moderada. E a febre amarela, geralmente tem uma febre alta e contínua. Exantema pode ocorrer, mas geralmente nos casos graves, são exantema petequial, exantema relacionado a sufusões hemorrágicas. Podem ocorrer artralgias, né, mas sem sinais flogísticos. A febre amarela, geralmente, quando tem sintoma, é aquela evolução fulminante que nós já sabemos. Na dengue, outros sintomas comuns: cefaleia, mialgia, artralgia, prostração, astenia, dor retroorbital, anorexia, náuseas, vômitos, são comuns e são sinais de alarme, né? Os quadros graves, então, eu vou ter sangramento importante, manifestações hemorrágicas, choque, alterações, né, múltiplas dos órgãos, a perfusão orgânica, sistema nervoso central, delírio, posso ter alterações cardíacas, insuficiência renal. Geralmente vai ocorrer entre o terceiro e o sétimo dia do início da doença, que é a fase de defervescência. O paciente está deixando de ter febre, ele vai evoluir com maior gravidade. Está ficando tranquilo ali em relação aos sintomas mais desagradáveis de mialgia, de artralgia, de febre, e aí ele pode evoluir com um quadro mais grave. É por isso que é tão importante, pessoal, monitorar os casos que tiveram uma evolução leve no início, tá bom? Esses pacientes, eles podem evoluir com gravidade no final, e principalmente aqueles que já tiveram uma evolução grave no início, vão evoluir, né, no terceiro ao sétimo dia com um quadro mais grave. A chikungunya, né, temos formas atípicas com acometimento do sistema nervoso central, que é muito raro. O principal problema, né, nos quadros graves está relacionado à nefrite, à insuficiência renal e a síndrome hiperálgica, né? Um paciente com incapacidade laboral, um paciente com a dor muito intensa. A gente vai precisar, inclusive, manejar a dor, né, de forma adequada, com base na escada analgésica, sem utilizar anti-inflamatórios. Lembrar disso, pessoal. No Brasil, um quadro de síndrome febril, eu tenho que ter muita parcimônia para prescrever anti-inflamatório. Na verdade, eu recomendaria não prescrever anti-inflamatórios como regra, né? Anti-inflamatórios não esteroidais. Tem uma síndrome febril na infância, eu tenho risco de síndrome de Raynaud, né, dependendo da doença. No paciente adulto, eu vou levar uma diátese hemorrágica, se for uma arbovirose, né? Então, evitar a prescrição de anti-inflamatórios não esteroidais, né, para os pacientes com síndrome febril no nosso país, né? Zika, mudando aqui para Zika, na doença, quais outros sintomas eu posso ter? Conjuntivite não purulenta, cefaleia, fadiga, mialgia, né? Mas nos quadros graves, síndrome de Guillain-Barré, né? Outras complicações neurológicas, como por exemplo encefalites, meningoencefalites, paralisia, né? Paralisia facial, são aí complicações possíveis da Zika. Trombocitopenia, púrpura trombocitopênica e assim por diante. Na febre amarela, quais outros sintomas são possíveis, né? O sinal de Fagé, por exemplo, bradicardia acompanhada da febre alta, cefaleia intensa e duradoura, inapetência, náuseas e mialgia, sempre aqui estão relacionados a sinais de alarme. E os quadros graves, o paciente está evoluindo com icterícia, oligúria, manifestações hemorrágicas, partindo por uma evolução fulminante, uma hepatite fulminante, plaquetopenia intensa, aumento de creatinina, elevação importante de transaminases acima de 1000, eu estou pensando numa febre amarela de evolução fulminante.